Oi, oi, oi. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tomara que você tenha um bom momento aí. E aí, como é que vocês estão? Cacilda, hein? Que crise, que loucura. Mas toda crise faz a gente evoluir e estamos aí, caraca, lutando pra gente poder continuar, porque a gente não pode parar. Não é verdade? A gente, eu, vocês, principalmente nesse momento de preparo em que vocês estão nesse ano aí. Então, bora retomar? Eu torço para que você mantenha um bom ritmo, mantenha a animação e o ritmo de fazer exercícios. Não sei se vocês se lembram, mas essa matéria específica em que a gente está, você está vendo aí? Qzão, Q maiúsculo, calor, quantidade de calor. Essa matéria é daquela em homenagem a você que não tem física como prioridade para fazer pontuação. Essa matéria sempre cai, compensa você dedicar tempo, vai dar certo. E hoje, no final do vídeo, você vai ter acesso aí a uma lista em PDF e para refazer as questões que eu vou discutir com vocês agora e fazer as outras que vão ficar para vocês. E aí, num próximo encontro, um encontro online, a gente discute aí as dúvidas que ainda ficaram, beleza? Conteúdo calorimetria, aula de hoje, essa videoaula é de resolução, matéria super reincidente, compensa estudar. E no final do vídeo você vai ter uma lista dos exercícios de hoje para fazer em casa repetidas vezes. Bom, o que esse GIF aí está te mostrando, hein? Reparou? Um sistema, vamos supor que seja isolado, só há troca de energia ali dentro, de dois corpos, A e B. O corpo A tem uma temperatura inicial 0, o corpo B tem uma temperatura inicial 100, e no final das contas a temperatura dos dois é de 20 graus Celsius. Então o nome dessa matéria é trocas de calor. Alguém com temperatura maior, alguém com temperatura menor, no final equilíbrio térmico, como vocês devem ter assistido na aula passada, não é verdade? Uma aula mais extensa. Então manja aí. Esta é a listinha linda que vocês vão receber. Ela tem 7 exercícios. Tá dividida assim, ó, gente. Aula 1 e aula 2. E são exercícios do livro, veja só, página 338. Tá aqui bonitinho. Por que aula 1 e aula 2? Na aula 1 só vai entrar trocas de calor somatório, somos calores igual a 0. Na aula 2 vai entrar fluxo, entra o fator tempo. Fluxo, 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 para repetir, você ficar fluente, beleza? Então convém você fazer as suas anotações aí agora comigo. Vou começar pela 7. Você está vendo aí. Sei lá, escreva aí. Lista da videoaula. Deixa eu pausar aqui para vocês. Pausa. Oh yes, baby yes. Preparei ali já para você. Dá uma olhada aí, ó. Vou colocar lá. Lista da videoaula 1. Vamos começar pela 7, ok? O exercício, ele trata de quantas pessoas trocando calor? Procura aí. 500 gramas de ferro, bará, berê, 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 um recipiente desprezível e água. 2 pessoas, ferro e água. E aí, no final do vídeo, você vai ver o resumo. Como é que você prefere fazer o exercício? Modo 1, modo 2 ou modo 3? Bom, eu vou fazer da maneira manual aqui. Vou escrever ferro, 500 gramas, é isso? Eu tenho aqui no meu monitor, 500 gramas 0,142. 500 gramas de ferro, calor específico baixo e temperatura de 42 graus Celsius. E água, 500 gramas 20 graus Celsius. Vou colocar aqui, ó. Água, 500 gramas também, só que 20 graus Celsius. Repare que ele não forneceu o calor específico da água, que é convenção. E aí, como é que a gente vai resolver essa questão? Somatório das trocas de calor. E qual é a pergunta? Temperatura final de equilíbrio. Então, coloque aí. Temperatura de equilíbrio, interrogação. A ferramenta é bastante simples. O somatório das quantidades de calor é igual a 0. Letra grega, sigma, que indica somatório. Então vai ser
o calor trocado pelo ferro mais o calor trocado pela água igual a zero. Como que isso dá zero? Uma soma dá zero. Um dos dois é positivo e o outro é negativo, ok? Q1 vai ser calor sensível, MC delta θ, porque vai variar a temperatura. Q2 vai ser calor sensível, porque varia a temperatura. Então, apenas dois termos e bora substituir. Massa do ferro, 500. Calor específico, 0,1. Variação de temperatura, final, menos 42. Final, não sei, menos 42. Fechou o primeiro termo. Segundo termo, 500 gramas de água. Calor específico da água. Abre parênteses para a variação de temperatura. Final, não sei, menos 20. Teta é menos 20. E aí, você pausou o vídeo? Já fez na minha frente? Mete bala, pausa aí. 500 vezes 0,1, 50. 500 vezes 1, 500. E aí teremos uma distributiva, né? Aqui. Dá licença, tampinha. 500 θe, 542. 500 θe, 500 vezes 20. Então vamos lá. 500, desculpa, né? 50. 50 vezes temperatura de equilíbrio, menos. E agora, 42 vezes 50. Vou apagar, gente. 42 vezes 50. Pega esse zero e coloca ali no 42. Fica 420 vezes 5. Multiplicar por 5 é o mesmo que multiplicar por 10 dividido por 2. Quanto que é 10 por 2? 5. Então, 420 vezes 5. Qual é a vantagem de fazer assim? Você faz de cabeça, né? Você ganha tempo, otimiza seu tempo durante a prova. Mas assim, para quem gosta, né? 420 vezes 10. De boa, 4.200. Dividido por 2, de boa, sai de cabeça, não sai, galera? 2.100. Então aqui, 2.100. Próximo termo, 500 θe, somando, menos 500 vezes 20. 5 vezes 2, 10. Com 3 zeros, 10.000. Então veja que o 50 vai ser somado com 500, porque tem um termo comum. 550 vezes temperatura de equilíbrio. O menos 2.100 e o menos 10.000 podem ser somados, menos 12.100. Passa para o outro membro, mais 12.100. Você fez assim também, não? 10 com 10, tchatcha. Você já tchatchou hoje? 1, 2, 1, 0 dividido por 55. E aí essa conta dá um número bonitinho, 22 graus Celsius. Ok, uma questão numérica, né? Tudo bem. Agora, e se uma questão não numérica avaliar as duas mudanças de temperatura? Saca só. O ferro saiu de quanto e foi para quanto? De 42 para 22. Baixou 20 graus Celsius. E a água foi de 20 para 22. Só subiu 2 graus Celsius. Por quê? Culpa de quem? Sendo que as massas são iguais. 500 gramas, 500 gramas. É a mesma quantidade. Por que que o ferro desceu tanto e a água subiu pouco? Culpa de quem? Do calor específico. O do ferro é muito pequeno e o da água é muito grande. Lembra? Calor específico 1. Veja só. A água exige muito calor para variar a sua temperatura. O ferro exige apenas 0,1 caloria só. Então o ferro varia a temperatura facilmente. Então escreva aí. Anote. Filhote. Czinho do ferro é pequeno, por isso varia mais a temperatura. Ok? Muito bem. Próxima questão. Número 2. Essa 2, galera, já envolve o bonitão do calorímetro. Ele vai participar da troca de calor também. O recipiente. Não só os objetos colocados
lá dentro, mas o calorímetro também. Vou apagar o quadro aqui, vou pausar. Pronto? Então vamos lá. Um calorímetro de capacidade térmica 5 cal por grau Celsius contém 200 gramas de água já. Ao colocarmos um bloco metálico, calma aí, como é que é? Um calorímetro, água e um bloco metálico, temos 3 pessoas. Bora montar a tabela? Vou pausar, tá? Para preparar aqui. Prontinho, galera. Lembram dessa tabela aí? Olha lá. MC, delta teta, como foi trabalhado no outro vídeo, não é verdade? Então vamos distribuir as informações. Calorímetro, ele tem capacidade térmica 5. Veja que o exercício não forneceu a massa separada do calor específico, mas forneceu a multiplicação MCzinho. Czão é igual a 5. Temperatura inicial desse calorímetro? Não falou. Mas dentro dele tem 200 gramas de água. 200 gramas de água. Calor específico 1, já pode colocar no Czinho. Aqui temperatura, água lá dentro, 20 graus Celsius. Portanto, a temperatura do calorímetro também é de 20 graus Celsius. Aquela frase que vocês anotaram no outro vídeo. A temperatura inicial do calorímetro é igual à temperatura da substância previamente contida nele, né? Ao colocarmos um bloco metálico, eu estou olhando aqui porque tem um monitor, tá? Um bloco metálico de 500 gramas, calor específico, não deu e está pedindo Czinho. Aqui temperatura 100 graus Celsius no início. Percebe-se que o sistema atinge o equilíbrio térmico a 60. Então todos os 3 a 60 graus Celsius no final, veja só. 60 graus Celsius, 60 graus Celsius, 60 graus Celsius para os 3. E aí, como é que fica a última coluna? Variação de temperatura do calorímetro. Final menos inicial. 60 menos 20, 40. Delta teta, final menos inicial. 60 menos 20, 40. Temperatura final menos inicial. 60 menos 100. Confia, final menos inicial, 60 menos 100. Pô, professor, cadê as cores, mano? Aqui é azul porque é água, aqui é preto porque é o metal. Ai, as drogas. Bom, e as linhas? Essa primeira linha é de calor sensível, CET. Essa segunda linha é de calor sensível, MC delta teta, macete. E a última linha, macete. Basta somarmos as 3 e igualar a 0. Então vamos lá. Mão na massa. Somatório da quantidade de calor igual a 0. Calorímetro. Czão delta teta. Mais água. Macete. Mais metal. Macete. E aí, tá com vontade de pular alguns passos? Ótimo, a aula tá ficando repetitiva, isso é ótimo. Você já iria direto para a terceira linha? Boa. Czão, 5. Abre parênteses, 40. Primeiro termo tá pronto. Água, massa, 200. Vezes calor específico, 1. Variação de temperatura, 60 menos 20, 40 positivo. Vocês perceberam que os 2 números até agora são positivos? Ganho de calor. Metal, massa, 500. Calor específico, sei lá. Variação de temperatura, 60 menos 100, menos 40. Então esse último termo é o termo negativo, o que torna a soma 0. 200 mais 4 vezes 2, 8. Com 3 zeros, 8.000, mais, menos, 5 vezes 4. Eu fumei um Czinho aqui, né? Fumei. Ah, por que eu joguei 1, hein? Achei que fosse água. Larga as drogas. Eu não consigo. Pode ser mais vezes menos, menos. 5 vezes 4,
20, 1, 2, 3 zeros, 20.000 Czinho é igual a zero. Bom, esse menos 20.000 Czinho passa para outro membro positivo. 20.000 Czinho. E a soma do lado de cá deu 8.200. 100 de lá com 100 de cá, tchá-tchá. 82 dividido por 2 e dividido por 100. Olha aí. 82 dividido por 2 e dividido por 100. Quanto que é 82 por 2? 41 por 100. 0,41. Unidade de calor específico? Cal por grama grau Celsius. 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 Tente fazer novamente essa questão. Ok? Treina. Essa é a questão que eu torço para cair. Elimina a galera, porque o povo não sabe capacidade térmica. E torce para errar aqui também nesse negativo. Repete lá, ok? Então, ó, primeira questão. Só 2 termos, não incluiu o calorímetro. Segunda questão. 3 termos, porque incluiu o calorímetro. A 4 é sua, divirta-se. A 5, gente, merece um comentário. Eu tentei fazer essa questão por média, ponderada, já que as massas são diferentes, e não é um bom caminho. A gente chega numa indefinição das equações. Faça por somatório. Você vai montar um sisteminha de equações, tá? A galera de exatas precisa treinar, tentar esta aí. A 6 é da montanhista. Vou apagar. Vamos nessa. Olha, na 6, vou montar a tabela não. Vamos tentar imaginar, fazer de cabeça, começar a praticar? Uma montanhista utiliza em suas escaladas uma caneca, massa de 100 gramas, feita de um material com calor específico 0,22. Num certo momento ela coloca chá, 200 gramas de chá, quente, 80 graus Celsius, em sua caneca, que se encontra a 10. Então temos 2 pessoas, a caneca fria e o chá quente, lá no alto da montanha. Desconsiderando a troca de calor com o ambiente, sistema isolado, e que o calor específico do chá é igual da água, determine a temperatura do chá e da caneca após atingirem o equilíbrio térmico. Percebeu que só tem 2 termos? Caneca e chá. Então vamos lá. Caneca mais chá. Anote. Caneca mais chá. Alguém derreteu? Não, não, não. Alguém vaporizou? Não, não, não. Então é calor sensível. Variação de temperatura. Macete na caneca, mais macete nesse chá, que é praticamente água. Massa da caneca, 100 gramas. Calor específico da caneca, 0,22. Variação de temperatura da caneca, não sei o final, e o inicial é 10 graus Celsius. Final não sei, menos inicial, que é 10. Agora massa de chá, tá ali no monitor, 200 gramas de chá. Calor específico do chá, igual da água. Variação de temperatura do chá, final não sei, menos inicial, chá quente. 80 graus Celsius, oh yes, baby, yes. É igual a 0. Então veja, primeiro termo macete, segundo termo macete, vamos calcular esse θe. 100 vezes 0,22, 22 na distributiva. 200 vezes 1, 200 na distributiva. Então vai ficar 22 vezes temperatura de equilíbrio, menos 22 vezes 10. Mais, segundo termo, 200 vezes o que a gente quer, temperatura de equilíbrio, menos 200 vezes 80, 8 vezes 2, 16. 1 0, 2 zeros, 3 zeros. 16.000. Soma esses dois bichinhos. 222 vezes temperatura de equilíbrio é igual
Soma esses dois termos negativos, 16.220, passa eles para o outro membro positivo. Temperatura de equilíbrio é o resultado dessa divisão nojenta, né? 16.220 dividido por 222. Se fosse dividido por 200, ia ficar bom, né? Divide isso aí por 2, ó, 8.110. E divide por 100, 81 graus Celsius, mais ou menos. Mas não é dividido por 200, é dividido por mais do que 200, então vai dar menos do que 81. Fazendo essa conta bonitinha aí, dá 70 aí, eu anotei aqui, ó. Nossa, que canseira. 73,06 graus Celsius. Confira aí na calculadora bonitinho. Mas, se não fosse pelo final, os números ruins, seria uma questão de resolução simples. Treina ela, não dando tanta importância para esse finalzinho aí, certo? Bom, esses foram os exercícios verdes, que são os conceituais, confirma lá? É isso mesmo. Aí agora os alaranjados, que são os contextualizados. Este da UFG é você, no Araguaia. Colocando latinhas para gelar numa caixa de isopor. A questão 14 fornece informações no gráfico. Veja, temperatura inicial do material A, 100. Temperatura inicial do material B, menos 20. Monta a tabelinha, ok? Agora, essa 22 é dos aprofundados, também é bastante acessível. Uma zelosa mãe precisa dar banho no bebê com essa temperatura final de 38. Mas ela tem água disponível no ambiente a 32, mora na praia. E ela tem água fervente, cadê? Ó? Água fervente em algum lugar, aqui. Água fervente quer dizer 100 graus Celsius, se for a nível do mar, ok? Chega o chinelo nessas questões aí e saca só essa dica. Vou pausar. Vamos lá? Tá aí, galera. Presente para vocês. 3 modos de resolução dessas questões de trocas de calor. Tem aluno, tem gente que prefere ir direto ali, ó, no somatório, vai direto. Soma os termos igual a 0. 2, 3, 4 termos, soma igual a 0 e já vai substituindo ali dentro. Tem gente que não se sente confortável em fazer isso e prefere organizar os dados numa tabela. Coloca lá, M, C, delta, teta, como a gente trabalhou no vídeo anterior. Os dados do calorímetro, os dados, por exemplo, lá do chá, os números. E depois de organizar os dados na tabela, efetua o somatório. Modo 3, monta o gráfico. Imagine o gráfico. Alguém quente, o chá, por exemplo. Alguém com temperatura menor, a caneca. E uma temperatura de equilíbrio. Veja que são 2 termos no gráfico, sendo somados, portanto. Então você tem que escolher a maneira que você fica mais confortável, ok? Tudo de bom para vocês. A gente se vê online. Tchau!